Olá, turma! Hoje a gente vai aprender sobre as orações subordinadas adjetivas, mas a gente vai bem devagar porque tem alguns detalhes fundamentais para a gente fazer a classificação correta dessas orações. Vamos começar com o primeiro detalhe. As orações subordinadas adjetivas, elas sempre iniciarão com um pronome relativo. Quem lembra da classe dos pronomes relativos? É um assunto lá do sexto ano, que a gente retoma no primeiro ano, e agora a gente está lidando de novo com ele. Os pronomes relativos são aquelas pequenas palavras que se relacionam com o nome anterior a elas. Então eu separei aqui alguns exemplos para a gente visualizar quem são os pronomes relativos, quais são os pronomes relativos e a que palavras elas estão se relacionando. Por exemplo, no primeiro caso, há situações que não desejamos nunca. O pronome relativo em questão é a conjunção que. E este que está se referindo ao nome situações. Por isso é classificado como pronome relativo. Mais um exemplo. Era aquele o homem a quem eu devia um grande favor. A expressão a quem está interligada ao nome homem. Mais um caso de pronome relativo. Outro exemplo. Existem problemas cujas soluções são dadas pelo tempo. Cujas é o pronome relativo que está se referindo ao nome problemas. A posição. Um detalhe muito importante quando a gente vai trabalhar a análise, de como se forma, em que lugar está a oração subordinada adjetiva. Novamente, nós temos um caso de oração principal e a oração subordinada adjetiva. E ela pode aparecer de duas formas. O tradicional, em que aparece primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adjetiva, como no primeiro exemplo. Os turistas dirigiram-se ao litoral, onde a natureza os esperava. Ou pode acontecer o seguinte: a oração subordinada adjetiva vai estar no meio da minha oração e ela vai estar cercada da oração principal. Como no exemplo abaixo, a resposta que os policiais esperavam dos sequestradores não veio. Então eu tenho uma OP, a oração subordinada adjetiva e finaliza com uma oração principal. Beleza? Agora vamos entender a classificação. E eu confesso para vocês que é a classificação mais simples, não é difícil, não é puxado, porque as orações subordinadas adjetivas, elas só têm duas classificações. Vamos ver quais são. Elas podem ser restritivas ou elas podem ser explicativas. Então vamos analisar o primeiro exemplo. Os homens que são honestos merecem nosso diálogo. Observe o exemplo comigo. Os homens é a minha oração principal. Que são honestos é a minha oração subordinada adjetiva restritiva. Aí você pode me perguntar, professor, por que será restritiva? Porque eu não estou falando no sentido geral. Eu não estou ampliando esse sentido. Eu estou me referindo a só um determinado grupo de homens. Então é algo restritivo. Então, que são honestos? Quem são? Apenas estes homens aí. Eles merecem o nosso diálogo. Restante, oração principal. E a explicativa já é ao contrário, e tem um detalhe muito importante. A explicativa, ela se refere ao sentido amplo, ao sentido geral da coisa. Eu estou falando de toda uma classe, de todo ser. Os homens, que são seres racionais, merecem nosso diálogo. Novamente, eu tenho uma oração principal. Novamente, eu tenho uma oração subordinada adjetiva e ela está explicando quem são esses homens. E observa que a explicação é que esses homens são seres racionais, ou seja, todos os homens são seres racionais. Então, outro detalhe importante para classificar como oração subordinada explicativa. A estrutura é muito semelhante à de um aposto. Lembra que o aposto? O aposto é aquela explicação que vai estar separada entre vírgulas. Não sei se dá para perceber direito, mas eu tenho aí, os homens, vírgula, que são seres racionais, vírgula, merecem nosso diálogo. Esse que são seres racionais é a minha oração subordinada adjetiva explicativa e ela está separada por vírgula. Bem, meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida é só perguntar. Até mais!